Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à Sporting TV, ou então continuem com a Sporting TV, que é talvez a forma mais razoável e mais simpática de falar convosco. Já estão connosco, vão continuar connosco. Este é um programa novo, chama-se Senadores, e significa que todas as semanas vamos ter aqui um senador, pelo menos. Podem ser mais, claro, podem ser 2, 3, entre 1 e 2 é a melhor contagem. De qualquer modo, é um programa que vai procurar recuperar, rememorar, trazer memórias de pessoas que foram muito importantes, principalmente no futebol do Sporting, mas pode ser também noutra modalidade, noutro desporto, e é por isso que nós queremos aqui os nossos senadores. E como os senadores são aqueles que ficam sempre na nossa memória e no nosso respeito, mais ainda se aplica esta frase senador quando estamos a falar do Senado do Brasil. Sim, que os senadores brasileiros é uma classe que não é brincadeira nenhuma. Eu estou a falar nisto porque o primeiro senador, são dois. Um é do Senado brasileiro, outro é do Senado português. André Cruz, aqui neste lado, meu lado direito, para vós é o lado esquerdo, e deste lado o Augusto Inácio. Têm razão por ser senadores. Sempre nos preços para o Jorge Faria de Sousa, que é um senador ainda a percorrer a escala, e quando lá chegar à altura, provavelmente será um senador efetivo aqui também nesta nova rubrica da Sporting TV. Ora bem, André Cruz. O que é que eu vou dizer-lhes do André Cruz? Talvez lhe faça uma surpresa a ele. O Sporting foi o primeiro campeão do novo século. 1999-2000, era este senhor que está aqui do meu lado esquerdo, treinador, o senhor que está do meu lado direito, defesa central do Sporting. E estávamos no final do campeonato, fomos jogar ao campo do Salgueiros. Os bilhetes eram caríssimos. Caríssimos uma coisa vergonhosa. Caríssimos é a favor. É verdade. Super caros. É verdade, super caros. Lembro-me muito bem disso. Eu tive a felicidade de fazer esse relato e eram para aí 4 da tarde quando eu anunciei assim: aqui no campo Vidal Pinheiro, o Sporting disputa o último jogo do campeonato com os Salgueiros. Equipa: Peter Schmeichel, o guarda-redes. Na defesa, Saber, André Cruz, Quiroga e Rui Jorge. Na linha média, Ducher e Vidigal. E no ataque, Ayew, Pedro Barbosa, De Franceschi e Acosta. Disse tudo bem? Certo. Estava escrito? Estava escrito. Para não me esquecer. Bom, senador André Cruz, um aperto de mão. Gosto muito de apertar a mão a quem o merece. André, começamos ao contrário. Começamos por este título do Sporting, o primeiro que você conquistou, ou que ajudou a conquistar. Tem memória desta época, desta sua chegada ao Sporting, dos primeiros golos que marcou e deste jogo do Salgueiros, onde marcou 2 golos foram dele. Primeiro e último, né? Não, fui, assim, lembro bastante coisa. É difícil de você esquecer um título muito importante para o clube, para mim também, né? Nós tivemos, eu particularmente, teve um período também que eu tive alguma dificuldade, que as pessoas me cobravam, né? O gol de livre, o gol não vinha. Aí acabou vindo contra o Porto aqui em Alvalade, e isso nos ajudou bastante. E depois coroando a festa lá no Salgueiros, né, com nossa vitória, fazendo 2 golos também importantes, né? Então foi uma alegria muito grande, que é difícil você esquecer, fica na memória. É verdade, e lembro-me perfeitamente que vocês depois vieram para Alvalade, onde foram recebidos aqui no estádio, não propriamente neste hall VIP onde nós estamos agora, mas no estádio propriamente dito, que tinha muita gente. Tinha muita gente. Quando nós estávamos chegando no estádio, eu vi as pessoas, né, para fora. Eu falei, meu Deus, aquilo lá deve estar lotado, espero que não caia, né? Mas foi tudo, graças a Deus, foi tudo bem, realmente foi muito bonito. Eu só tive, assim, a gente fala no Brasil, só caiu a ficha no dia seguinte,
Porque até então vinha daquele calor do jogo, das festas, né? A gente veio no ônibus comemorando, né? Então estava tudo muito, sei lá, eu não tinha noção do que era até então aquele título aos adeptos. Eu só tive essa sensação no dia seguinte, quando eu estava vendo a televisão, o que aconteceu assim em Portugal tudo. Aí eu tive uma noção do que foi do que representou aquele título aos adeptos do clube. Augusto Inácio, treinador do Sporting, campeão pelo Sporting, como jogador e como treinador, não é? É verdade, e este título foi marcante. Deixa-me dizer, Fernando, que o André Cruz chegou no mercado de inverno. Sim. E aqueles 6 meses que ele contribuiu para o Sporting ser campeão foram muito importantes. Eu estou convencido que se o André Cruz não vem para o Sporting em janeiro, dezembro, janeiro, se não vem para o Sporting dificilmente seria campeão. Foi uma peça muito importante naquilo que foi o trajeto do Sporting, mas o André com os livros que marcava, com a segurança que deu à defensiva, com a experiência que tinha, e há jogadores que fazem crescer outros, sabes, Fernando? O Beto nunca mais foi o mesmo Beto quando não teve André Cruz ao lado dele. O André Cruz fez crescer muito o Beto, e o Beto foi um grande jogador. Aliás, fez a melhor época de sempre, salvo erro, no Sporting, quando teve o André Cruz ao lado. E são este tipo de jogadores que fazem crescer outros. E o André Cruz veio dar uma dimensão, não só à equipa do Sporting, como à defesa do Sporting, que eu diria mesmo que foi uma percentagem muito larga do Sporting ter sido campeão deve ser o André Cruz, sem qualquer dúvida. Bom, Jorge, já vamos falar, mas não consigo resistir a esta tentação enorme de ver de novo os golos do André Cruz nesse jogo com o Salgueiros. É a altura de vermos os golos que o André marcou lá no campo Vidal Pinheiro, com aqueles bilhetes caríssimos, como dizia o Augusto Inácio. 2 golos que contribuíram para o título, como é evidente. Olha, aí está. Quer comentar, André? Era um dia de sol, e aí nesse gol aí eu observei o guarda-redes, ele estava já meio posicionando para ir no canto da barreira. Eu falei, danado, eu vou bater no teu canto. E fui feliz, mas é assim, eu sempre comento, né, que o lema é trabalho. Eu sempre depois do treino... Exatamente, era isso que eu ia dizer. Eu ficava... sempre meia hora a marcar livros, inclusive às vezes punha um colete junto entre a barra e o poste, o ângulo, para ele acertar no colete. Era ali que eu tinha que acertar, porque era ali que a bola tinha que entrar. E treinava isso todos os dias, não era só de vez em quando. Todos os dias ele fazia esse treino. Por isso, eu tenho grande mérito nos livros que marcava. O Jorge Faria de Sousa sabe tudo. Sabia disto, do colete, Jorge? Já tinha ouvido uma outra entrevista não há volta a dar. A dizer que treinava e que começou, aliás, a treinar ainda no Ponte Preta, com outros jogadores com quem aprendeu a bater livros, e de facto o André marcou muito uma geração no Sporting, e este campeonato foi um campeonato extremamente importante para os sportinguistas e obviamente também aqui para o Inácio e para o André. Aliás, dizia há pouco ao Inácio, só há duas pessoas no Sporting que conseguiram ser campeões como jogador e treinador. Um é o Fernando Mendes e outro é o Augusto Inácio, e portanto e este jogo do Salgueiros foi um dia muito feliz, com certeza, para todo o plantel, mas sobretudo para os sportinguistas, e de certeza que o André sentiu isso, essa alegria que pôde dar aos sportinguistas naquele dia, num jogo que até não estava a ser propriamente fácil. Marcamos o primeiro gol já na segunda parte, neste primeiro livro do André, e depois foi uma festa monstruosa de um título que nos fugia há muito tempo. Falta o segundo golo. Vamos pedir ao nosso realizador para pôr o segundo golo do André Cruz. O segundo golo do André Cruz. Ali eu já tinha falado com o Tonito. Falei, Tonito, corre no primeiro pau porque eu vou chutar a bola lá. Corre lá no primeiro pau. Você pode ver que ele que passa na frente, né?
E aquele passar na frente. Olha o Inácio. Ainda com cabelo. Não é? Não, mas ali foi. O terceiro golo já deu para descansar um bocadinho. Sim. O primeiro e o segundo não deu. Agora o quarto foi aquela dizer assim: acabou. O título é nosso. Claro, exatamente. E aí o que é que uma pessoa sente? O que é que o jogador sente? Vou ser campeão ou já sou campeão? Não, eu já me sentia um pouco campeão. A nossa equipe era muito forte. Era questão de tempo da vitória chegar. Então, depois do quarto gol, aí realmente fechou. Não tinha mais como recuperar. A gente sempre fala, né, o resultado mais perigoso é o 2-0. É claro. A gente fala que é o mais perigoso porque parece que você já ganhou o jogo, mas se você toma um gol, claro, a equipe adversária, apesar de ser os Salgueiros, também, não me lembro. Pontos também, o Salgueiros precisava de um empate. Então, quer dizer, é muito complicado. Exatamente era por para a isso. manutenção. Exatamente. É muito complicado. Então o 2-0 é muito complicado. Mas aí fez o 3, a nossa equipe também já é uma equipe experiente, né? Então aí Gerimos o jogo depois aí. Depois com o quarto gol, realmente você fala, agora eu sou campeão. Mas eu só, como eu falo, só tive a importância desse título, eu só fui ter realmente no dia seguinte. Agora, eu gostava, o André Cruz é um homem com uma grande vida no futebol, com uma grande vivência no futebol. É um homem que conheceu muitos clubes, conheceu muitas formas de jogar e, portanto, é um homem que está numa posição ideal também para poder dizer, para além de contar um pouco da sua vida, da sua carreira, o que é que lhe pareceu o futebol português daquela época, em paralelo com o futebol, ou em contraste, sei lá, com o futebol de outros países por onde andou. Bom, o futebol mais difícil é o italiano, sem dúvida é o futebol mais difícil. Eles têm uma preparação atlética. Hoje está muito igual, né? Hoje as informações elas chegam de todos os lados, né? Nós temos hoje a academia, nós temos os aparelhos, né, do ginásio, nós temos os campos, as bolas também são, enfim, nós temos a alimentação, tudo chega. Então, a Itália, para mim, é o futebol mais difícil. E mais tático, não? Muito tático. Claro. Defensivamente, eles são muito fortes. São, na minha opinião, os melhores. São extremamente profissionais. Extremamente profissionais. E isso eu aprendi muito lá. Então, eu aprendi muito na Itália. Aprendi muito na Bélgica. E eu sempre gostei de treinar. Eu sempre falo para os meus jogadores que é muito importante amar treinar, porque antes do jogo vem o treino. Se você treina muito bem, você joga muito bem, obviamente tendo qualidade, né? Então, se você treina bem, você joga bem. Se você se prepara bem, você joga bem. E muitas pessoas falam, o futebol de Portugal é... o Mário Jardel foi artilheiro, mas só em Portugal. Mas foi, e tem que fazer. E o futebol português não é tão fraco assim não quanto as pessoas falam. Porque logo em seguida, enfim, alguns anos depois, o Porto ganhou tudo. Né? Ganhou os campeonatos e ganhou a Liga dos Campeões. Então, o futebol português não é tão fraco assim quanto as pessoas pensam. Né? Então... Quando eu cheguei aqui, como eu falo, eu tive uma certa dificuldade, né, para se adaptar, mas enfim, falando português, a equipe bem, com tudo isso, no final acabou bem. Mas o futebol mais difícil mesmo sem dúvida nenhuma, é o italiano. Augusto Inácio, o que é que o André Cruz acrescentou à equipa quando veio no mercado de janeiro, não é? Sim, porque o Sporting, pronto, eu não comecei a época no Sporting, não é? Sim. Quem começou foi o italiano Materazzi. Depois as coisas não correram bem e o Sporting, enfim, chamou-me para fazer o melhor. E naquela altura eu lembro-me, quando entrou Luís Duque para presidente da SAD, eu lembro-me que ele me pediu para a gente ficar num lugar que desse acesso à Taça UEFA. Nunca pedi o título, porque o título estava longe. Mas o que é certo é que as coisas depois começaram a correr bem, começámos a ganhar, começámos a aproximar, e então a ideia já não era a Taça UEFA, já pelo menos o segundo lugar. Mas para pelo menos o segundo lugar era necessário que no mercado de inverno houvesse alguns reajustamentos para acrescentar mais qualidade. Veio o André Cruz, veio o Penza e o César Prato, já que o Ayu e o Saber iam para o Cano e ficámos sem esses dois jogadores durante um mês.
E era, a gente previu que esse mês era determinante se o Sporting tinha condições para lutar pelo título ou não. Pronto, foi quando veio o André Cruz. Eu lembro que o André Cruz teve aqui uma semana, salvo erro, jogou logo, titular, com o Benfica no Estádio da Luz. Foi. Não foi? Foi. A estreia do André Cruz é com o Benfica no Estádio da Luz. Salvo erro para a taça. 0-0, não foi? Foi. 0-0. Nós ganhamos. Na taça ganhámos 3-1. No campeonato é que empatámos 0-0. Foi isso. Com 2 gols do Acosta só. Com 2 gols do Acosta. E um meu. E um do André. O André Cruz teve um batismo fantástico, não é? Claro. Não jogou contra uma equipa qualquer, foi logo com o Benfica. Mas porquê é que os treinadores são malucos, não é? Porquê é que eu coloquei o André Cruz logo ao fim de uma semana estar aqui no Porque acreditavas nele, não é? Porque nos demonstrou uma qualidade e uma maturidade e uma experiência, e o que ele acrescentava à equipa era muita coisa para deixar um jogador deste, mesmo com uma semana de treinos ficar de fora. Era muita coisa. Eu preferia arriscar com o André Cruz. Aliás, o André Cruz entrou e nunca mais saiu, claro. Ele era bom em tudo, era bom como pessoa, era bom como profissional, era bom como defesa central e, acima de tudo, era um bom líder. Isso é que é importante também perceber. Em pouco tempo, ficou em pouco tempo uma referência do Sporting e uma referência do balneário. Atenção, os colegas respeitavam-no muito e ele fazia-se respeitar pela sua maneira de ser, pelo seu estatuto. Nunca evidenciou aquela superioridade, quem vinda do Milão ou vem de Itália. Não, ele quis fazer o seu trabalho, estar ao mesmo nível, mas demonstrando através da sua qualidade a diferença. E marcou a diferença. E por sua vez o André também mantinha nessa altura, e certamente vai continuar a manter, pelo menos em termos de memória, uma boa relação com o balneário, não é? Com os companheiros de equipa. Sim. Desde que possível, né? A gente acaba se mantendo. Alguns a gente acaba até perdendo contato. Sim, na altura, naquela altura. Não. Em relação ao balneário, o Sporting era fantástico. Sempre foi muito fantástico, sempre me dei bem com todos. Só de vez em quando o Peter Schumacher que... Mas no balneário era fantástico também. Então por que o Schumacher? Não, mais jogo, em campo, né? No jogo, o Schumacher falava muito e irritava os colegas. Então, mas não, no balneário, fantástico. Brincava sempre, não falava muito português, né? Então talvez o fato dele não falar muito bem o português, isso aí acaba, né, dificultando também o relacionamento. Eu também não falava inglês. Gritava mais do que falava, não é? Ninguém entendia muito, né? Entendia um pouco inglês, né? Eu não sei se tinha alguém que falava inglês. Eu não falava, entendia, né? A gente entendia pelo gesto, né? Mas no balneário... Aliás, o André falava bem, era italiano. Falava bem italiano, francês. E francês, por causa da Bélgica, não é? E o nosso balneário tinha muita nacionalidade. Tinha. Muita nacionalidade. Sim, eu lembro. Costa Argentina, e Francesco italiano. Tinhas o Lupeza, o Ayu, tinhas os belgas, tínhamos os brasileiros, tínhamos os portugueses, tínhamos espanhóis, tínhamos argentinos. E aquilo era uma panóplia de idiomas ali daquele balneário, não é? Ali, o André, quando chegou a Portugal, já vinha mais do que habituado a marcar golos, claro. Eu sempre teve uma pessoa na minha vida que foi influente nessas coisas. Claro que o jogador também, né, precisa absorver o que as pessoas mais velhas passam. Claro. Então teve uma pessoa que me falou assim: André, se você quiser você quer ser um jogador normal ou você quer realmente ser um jogador mesmo acima dela? Eu falei: não, eu quero ser um jogador. Então você tem que fazer gols. Mesmo sendo zagueiro, como você tem uma qualidade de bater muito bem na bola, você não pode ficar só atrás. Então, de vez em quando, com a sua qualidade técnica, você tem que sair lá de trás e ir na frente. E quando você chutar a bola pro gol, você tem que chutar mesmo. E para fazer tudo isso, não tem. Você tem que trabalhar. Muito treino, muito trabalho, não é? Muito trabalho. Então, e eu gostava muito de treinar. Eu sempre gostei de treinar, de cabecear. Então, eu treinava a finalização. Então, no Brasil, me falaram: eu falei, eu vou treinar a finalização. Aí eu falei, mas por que você vai treinar a finalização? Você não é atacante? Eu falei, mas nos cantos eu que venho aqui cabecear, né? Aí está, né? Eu falei, aí você vê os defesas, quando a bola cai no pé e eles têm que enfrentar o guarda-redes, o que eles fazem?
fazem, eles matam um guarda-rede, querem quebrar a trave, chuta a bola para cima, porque não treinam finalização. Precisa colocar bem a bola no local certo. Por que os atacantes fazem isso com perfeição? Com perfeição, às vezes nem tanto, mas por que eles são acostumados? Porque eles treinam. Eles treinam enfrentar o goleiro, eles treinam a situação de jogo. O defesa não treina fazer gol. É difícil. Eu treinava. Eu falei, não, eu quero fazer gol. Eu quero fazer gol, eu tenho que fazer gol. E aí a outra coisa eram os livres, né? Eram os livres que eu treinava muito, porque eu batia muito bem na bola. Então, desde pequeno, já no meu primeiro campeonato de sub-15 lá no Brasil, eu já fui artilheiro da equipe com 12 gols. E você começou a jogar futebol com 15 anos? Eu já jogava, né? Eu estive no Guarani com 11 anos. Começou com 11, aí fui mandado embora do Guarani, fui dispensado. Aí voltei para casa, treinando lá no clube. Aí... Foi dispensado porque não servia, eu não fui bem. Olha que estranho. Mas deixa-me contar esta história, que esta história é engraçada. Se calhar é a primeira vez que eu vou contar esta história. Conta lá. O jogo Sporting Porto era determinante para o título. O Sporting não ganha aquele jogo, o Porto tem o título na mão. O Sporting ganha aquele jogo, tem muitas possibilidades de ser campeão. E o jogo era em Alvalade. E então há um livre que já uns 25 metros, 30 metros da baliza, e o André Cruz vai marcar o livre. O guarda-redes do Porto era o Vítor Bahia. Sim. Eu via sempre os jogos sempre em pé, nunca estava sentado. E naquela altura, quando vejo o André e olho para a baliza, vejo o Vítor Bahia, é a primeira vez que eu estou a contar isto. Eu disse cá para comigo, vai ser gol. O André vai marcar este gol. Tanto que assim foi, quando ele marcou o gol, e a minha reação, normalmente, a minha reação aos golos é de alegria, de explosão. Natural. Não, calmo, sereno. Só fiz assim, gol. Porque tinha a convicção naquela altura que o André ia fazer gol. Bem, o André marcou o livre, o Vítor Bahia nem se mexeu. Foi só assim com a cabeça e a bola a entrar na gaveta. Gol. Porque a confiança no André era tanta, porque, bem, qualquer livro que ele marcava mais ou menos aquele lado, eu dizia que era gol, não é? Porque ele tinha muita qualidade. Mas naquele instante eu digo assim, é aqui que vamos ganhar o jogo. O André vai marcar gol. E o André toma o gol, ganhamos o jogo, porque assim o Acosta depois faz o 2-0. E o Porto tinha uma grande equipa. Sim, André, grande equipa que o Porto tinha. E nós ganhámos 2-0 à custa destes pormenores de bola parada, que é determinante para determinar um vencedor. Mas porque a gente também tínhamos uma garra e um espírito muito forte. Sim, o segundo gol também é bem espelho disso, que o Vidigal ganha aquela bola. Não, foi o secretário que ia dar a bola, e o Acosta tira a bola, isolou-se, e antes de dar mais um passo na bola, porque ele não era rápido, já o defesa do Porto ia atrás dele, e ele estou logo dali fora da área, e a bola entrou 2-0. Foi de um erro do secretário. Mas a nossa equipa depois teve uma capacidade de sofrimento que o Porto depois quis. O Porto quis dar a volta ao resultado. Só que nós éramos muito fortes, com um espírito coletivo muito forte, e depois não permitimos. E ganhamos esse jogo. Jorge, para mim foi o vamos tirar jogo aqui uns apontamentos título. Acerca da carreira do André. Aos 11 anos foi dispensado. Não, e depois? Foi uma choradeira. Imagina. Mas eu era assim, então, que no Guarani lá, nós fomos disputar um torneio, ele falou, André, você joga de lateral esquerdo, né? Ali, defesa esquerda ali. Eu falei, jogo. Aí fui jogar. E a equipe não foi bem. E aí a gente fala, tem aquele limpa, né? Então, fui dispensado. 6 meses depois eu fui fazer uma avaliação, né, o teste na Ponte Preta. Só que eu tinha 14 anos ainda. Eu tinha 13, na verdade. Né? Então eu fui treinar com o Sub-15 e o Sub-15 treinava contra o Sub-17. Então para mim foi muito difícil. Claro. Aquilo lá. 4 anos de diferença naquela liga faz muita diferença. Difícil. E eu fui bem. E o treinador me chamou e falou assim, ei garoto, você não joga de lateral esquerdo? Eu falei, não. E isso foi o treinador do Sub-17. Ele falou, não, como não? Não jogo, sou zagueiro. Mas você não é baixo para zagueiro? Eu falei, não, mas eu vou crescer. Aí ele falou assim, mas que ano você é? Eu falei, eu sou de 68. Ele falou, pode ir embora, vai para lá. Já no sábado, isso foi numa quinta, então no sábado já fui convocado para jogar e o capitão era o defesa, né? E o defesa se lesionou. Eu acabei entrando e nunca mais saí. Então, com 13 anos, já era titular da equipe Sub-15 e assim foi. Com 15 anos, já fui convocado. Eu tive minha primeira convocação para a seleção brasileira, era o capitão da equipe, nós fomos disputar o torneio em Montegui, Alain Gerrez entregou a taça, enfim. E ali começou o André Cruz, sendo também artilheiro, fazendo os gols de falta. O André, na seleção brasileira,
o Jorge está aqui para me corrigir, foram mais de 30 jogos para aí, 33 não é? jogos, salvo erro. Eu não sei, alguns falam que foi 45, eu não tenho essa conta, né? Mas Eu também não mas tenho, eu mas eu tive usava. uma 33 jogos pela seleção A. Ah, pela Pode principal, pela seleção A. Pela seleção A, incluindo também a Sub-23 nos Jogos Olímpicos. Pode ser. Então, porque hoje os Jogos Olímpicos são profissionais, né? Não, claro. Evidentemente. Hoje são todos profissionais, naquela época também era, com Romário, Bebeto, enfim. Ganhou uma Copa América, não foi? Foi. 89 eu participei da Copa América. 2 campeonatos do mundo, também. E, 2 vezes claro. vice-campeão do mundo. Olha, dois campeonatos do É um mundo. campeão por natureza. É um campeão por natureza, claro. Não, mas isso é importante nós sabermos e é importante darmos ainda, não é a conhecer, é as pessoas rememorarem estes factos. Isso é que é importante. Este é um senador a sério. Não é? Eu não sei se no Senado do Brasil são todos a sério, mas este é. Não comment. Eu sei que é melhor não comentar, mas de qualquer forma. Ó Jorge, lembras-te de alguma coisa assim especial da carreira? Não, uma dele? curiosidade que eu tenho, como é que foi jogar ao lado de Maldini, no Milão? Grande profissional. Maldini, Costa grande Curta, profissional, estamos a falar de uma grande grande equipe. profissionais. Nós tínhamos uma equipe, a equipe não funcionou bem. Eu também naquele período eu tive um problema. Eu tive um problema nas costas que depois se agravou antes do Mundial de 98, né? Eu tive um problema de hernia de disco, fui operado em janeiro de 98, né? Então é até uma experiência bem bacana, né? E aí eu estava lá com todo mundo, então a gente treinava muito e quando eu tive esse problema acabei ficando fora, né? Fui ao Brasil me recuperar desse problema, né? E aí a televisão soube que eu estava lá, foi lá me entrevistar, né? E ela falou, mas você acredita ainda que você vai para o Mundial? Eu falei, acredito, eu estou trabalhando para ir para o Mundial. Ela falou, mas você vai recuperar muito em cima, não tem tempo. Eu falei, não, enquanto não começar o Mundial, eu acredito até o final que eu vou para o Mundial. Eu me recuperei em 3 meses da operação, voltei a treinar, e aí o Paulo falava, pô, mas você já tá bom, cara? Eu falei, não tô bom, mas eu vou ficar. Eu falei, eu vou ficar e vou. E aí treinava, então a gente acabava treinando junto, né, com todos eles, que, enfim, acabei voltando à seleção brasileira, né, participando do Mundial, e o Paulo falava, pô, André, parabéns, que não é qualquer um que tem uma lesão, que acredita até o final. Ele falou, se fosse eu já tinha até, né, porque é difícil. Mas, espetacular a nossa equipe daquela época. Infelizmente as coisas não andaram, mas o Paulo, Costa Curta, você tinha na época dos italianos o Albertini. Exatamente. Fantástico, são pessoas extremamente. Essa faz a grande força da Itália. Além de bons jogadores, são extremamente profissionais, não só em campo, fora do campo também. Ó Jorge, vamos tirar aqui uma. Eu sei que tens mais perguntas para fazer. Tirar aqui uma coisa a limpo. Que me ficou. Bem, dura há 16 anos, bem. Qual era a relação entre o Augusto Inácio e o André Cruz? Tem que saber, não é? Tem que saber. A relação? Sim, a relação. Não. Como é que você. O treinador, o jogador? Mais uma coisa. Não vou responder. Não vou esconder nada, porque isto não dá nada para esconder. A relação que tem que se ter do treinador perante os jogadores, e neste caso perante o André Cruz, eu tinha uma relação com o André Cruz boa com ele como tinha com todos os outros. Só que a gente treinadores, estamos a ver também o atleta e estamos a ver também o homem e comportamentos, como é evidente. E o André Cruz foi sempre um senhor. Foi sempre o senhor, dentro do balneário, fora do balneário. O trato é aquele que... O trato, só se tem o respeito pelo trato quando as pessoas fazem-se respeitar. Porque senão não pode haver respeito e nem pode haver nível profissional com essa igualdade. Por isso, a relação que eu tive com o André Cruz foi uma relação sempre, para já, de grande cumplicidade. Depois de perceber que o André Cruz queria ajudar o Sporting, queria ajudar a equipa de Sporting, queria ser campeão no Sporting, tal e qual como eu queria também, aliás, como todos os jogadores também queriam ser campeões, como é evidente. Mas foi sempre uma relação profissional, diria, de amigo, porque somos homens, embora treinador e o jogador, somos homens. Sim, não tem nada a ver com os estatutos, amigos.
E tanto assim é que eu saí do Sporting, o André Cruz depois acabou a carreira, foi embora, continuamos a ter este contato como estás aqui a ver, não é de hoje, já temos há algum tempo, porque de vez em quando o André liga, não assiduamente, mas de vez em quando nós ligamos, estamos em contato. Não é uma pessoa estranha porque passou estes anos todos e nunca mais falei com ele, nunca mais me encontrei com ele, não. Algumas vezes temos encontrado, temos falado, por isso mantém-se esta relação, que eu acho que é uma relação bonita. É bonito, não é, André? E do seu caso para ele, do seu lado para ele? Eu sempre fui uma pessoa também muito quieta, né? Muito quieta, muito reservada. Dificilmente eu me abria com as pessoas. Ainda hoje é assim? Ainda hoje, a não ser com meus amigos. Sim, claro. Mais próximos. Mais Íntimos. de criança, né? Criança, Vamos dizer assim. Então, com essas pessoas que até hoje eu tenho muito contato, né? Então, a gente se vê todo dia, né? Então, com essas pessoas não, com essas pessoas e outras, né? Mas com as outras pessoas eu sempre fui muito reservado, muito quieto, muito sério. Isso às vezes até atrapalha, né? Porque o relacionamento também com as outras pessoas, né, que a gente fala, né, de amizade, você só cria amizade quando você interage também com as outras pessoas, você brinca, né, você sai para comer, você sai para almoçar, você sai para jantar, então e aí você cria um relacionamento realmente de amizade, mas amizade mesmo, não de colegas de trabalho, mas amizade mesmo, né, então eu era muito assim, né, e até hoje sou, e às vezes eu me arrependo, porque eu poderia ter feito muito mais amizades mesmo, do que eu tenho, não que eu não tenha, eu tenho. Então, aonde eu vou, sou muito bem recebido em todos os lugares. Mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Vou falar aqui um bocadinho com o meu realizador. É que estivemos aqui a ver os golos do André no jogo com o Salgueiros, mas se tivéssemos aí um golo da seleção dele pela seleção do Brasil. Bom, isso era uma coisa de ouro aqui, no meio dos senadores, um golo dele pela seleção do Brasil. Vamos ver? Pronto, vamos ver então. Este jogo foi com a Itália, foi, André? Esse jogo foi em Bolonha, 14 de outubro de 89. Vamos ver o golo. O Zenga era o melhor goleiro do mundo, né? Era considerado o melhor goleiro do mundo. Não se mexeu. Ficou a olhar também. Não se mexeu. Não é? Uma época boa, tinha cabelo. Então, E o André, ao nível da seleção, jogou com grandes atletas como Rivaldo, Ronaldo, Romário, Bebeto, Leonardo, Tafarel, Roberto Carlos. Não, foi bem legal, foi bem bacana. A seleção brasileira é o máximo que um jogador brasileiro pode almejar, pode atingir, né? E eu tive um longo período. Desde dos 15 anos até, então, do torneio dos 15 anos até chegar à seleção, até o Mundial, no caso, né? Então eu passei por todas elas, desde todos os escalões de formação. Todos os escalões de formação até o profissional, não sei quantos jogadores conseguiram, talvez o Ronaldinho Gaúcho, mais um ou outro, que é muito difícil, né? E tive contato com os melhores do mundo. Como é que foi ver a ascensão do fenómeno? Ele é convocado para o Mundial de 94, mas não era a opção. E depois, em 98, foi o grande Mundial do fenómeno. Como é que foi viver esses momentos ao lado daquele que para muitos é um dos melhores avançados de sempre? O Ronaldo em 98 já estava com problema, mas ele sentia dores no joelho, né? Então ele reclamava muito de dores no joelho. E eram jogadores, eu acho que foi o melhor atacante do mundo que eu vi jogar. Claro que você tem outros, né? Van Basten, Jorge Weah, enfim, o Romário, né? Não podemos esquecer do baixinho, que também foi um fenômeno. Esse acho que foi realmente um fenômeno, porque treinar e não treinava, fazer o que ele fez, né? Uma personalidade fora de série, uma tranquilidade na frente dos guarda-redes incrível. Mas o Ronaldo era fantástico. O Ronaldo tinha
uma explosão, uma qualidade, uma facilidade de mudança de direção com a bola aos pés. É incrível, fantástico. Até nos treinos era difícil de o marcar. Muito difícil, muito difícil. Mas a gente não podia tocá-lo, né? Tinha que segurar. Então... Mas eu lembro bem do fenómeno, porque o Carlos Alberto Silva sai do Porto. Sim. E vai treinar o Cruzeiro. E o Cruzeiro é convidado para um quadrangular no Porto. E então joga a final Porto-Cruzeiro. E antes do jogo diz-me assim o Carlos Alberto Silva, que eu tinha sido adjunto do Carlos Alberto Silva no Porto. Pois foi, exatamente. Foi adjunto. Diz ele assim: Inácio, vais ver este menino, tem 17 anos. Tu vais ver este menino. Era o fenómeno Ronaldinho. E eu digo assim, mas eu via o corpo dele, não é? E eu digo assim, ele não é um bocado forte? E diz ele assim, agora é que está. E ele assim, tu vais ver quando ele tiver a bola nos pés e quando arrancar, que ninguém vai agarrar. Vais ver. Bem, ele com 17 anos já pintava a manta, como se costuma dizer. E foi o jogador que foi. Realmente há jogadores que não me enganam, não interessa a idade, com 17 anos naquela altura, podia ter 16, podia ter 18, mas quando se vê um jogador daqueles, prevê-se que tenha realmente um futuro grandioso como foi o que ele teve, não é? André, o que é que surgiu do futebol para si? O que é que ficou consigo? O que é que, sei lá, deve ter algumas referências, não é? Das quais não se vai esquecer. Estamos a falar de grandes nomes. O que é que ficou mais, para além disso? E já agora as referências também. É interessante saber. Olha, como eu falei, em relação às amizades, né, que eu acredito que poderia ter feito muito mais amizades, mas ficaram as amizades boas, né, em Portugal, na Itália, na própria Bélgica, né, no Brasil, né, que é a minha casa. Então, como eu ainda trabalho com alguns jovens jogadores no Brasil, então é muito importante você manter esse pelo menos procurar manter esse relacionamento, essa amizade com essas pessoas. E os jogadores que me impressionaram, que ficaram na sua memória? Olha, teve o Ronaldo, o Romário, Tafarel daquela época, o Antônio Careca, que para mim também foi um gigante, do Paulo Maldini, né? Pela simplicidade que ele tinha, pelo profissionalismo, pela qualidade, pela liderança, né? Então, sabe, depois do futebol, o futebol abre portas, o futebol me proporcionou conhecer cidades, conhecer muitas pessoas também não ligadas ao futebol, né? Então o futebol abriu muitas portas para mim. E neste momento o André trabalha com jovens? Tem. A que nível? Ou seja, trabalha em clube, trabalha... Não, eu tenho alguns jogadores, então eu represento alguns jogadores, poucos, mas que estão em clubes no Brasil. Tenho 2 jogadores que já passaram pela seleção brasileira, tem um que logo vai estar, eu acredito que daqui a uns 2 anos vai estar já no profissional no Atlético Paranaense, que é muito bom, ele é muito bom. Então eu tenho alguns jovens no Brasil que eu represento e também fico observando, né, para ver se aparece de repente mais algum fenômeno. Claro que é um descobridor. Não, é verdade, é. Descobridores somos nós, não é? Os portugueses é que são descobridores, mas não fica nada mal que ele descubra de vez em quando, não é? E que se lembre de nós também. E lembra-se. Pode referenciar estes jovens atletas. Lembra-se. Ao Sporting. Não, lembra-se. E tu lembras-te do gol que ele marcou ao Real Madrid? Ao Real Madrid. Eu lembro quase dos gols todos dele. Eu até me lembro do gol que ele marcou em Leiria. Empatámos esse jogo 1-1. Estávamos a ganhar 1-0 em Leiria. E era um jogo importante para nós. E ele marcou o gol. Eu estava a ver o jogo com o Real Madrid. Aquele jogo lá que, enfim, para nós não foi de boa memória, muito embora tivéssemos feito 89 minutos de muito boa memória, mas lembrei-me de ver o André Cruz marcar um gol ao Real Madrid, não foi? Estamos a ganhar 2-0, empatámos 2-2. Exatamente. Não foi? Numa altura em que a fase de grupos também não era fácil, porque estamos a falar de um grupo também muito forte, com o Bayer Leverkusen e com o Lokomotiv e o Real Madrid. Sim. Tínhamos sido campeões nacionais convosco e depois essa fase de grupos não foi propriamente fácil, mas este foi um jogo também onde o André fez mais um gol importante. Nós já tínhamos feito um jogo com o Real Madrid, tínhamos ganho um amigável, salvo erro, representação aos sócios. 2-0. Olha o gol do André Cruz ao Real Madrid. Também percebo disto. Alvalade cheio. Claro, como sempre.
Isto era o antigo estádio, é evidente. Exatamente. O Casilhas no Quem é fim. este? Ui, que é Casilhas. Olha, É daquele lado mesmo. olha. Já está. É igual, é parecido de quase a mesma posição que foi o gol do Porto. No primeiro ano. É quase. Porque ele cortava a bola de uma forma, mas quer dizer, há quem corta a bola e a bola vai assim um bocado bombeada. E não, ele era seco. Pá. A bola, quando saía do pé dele, a bola descrevia o arco, mas ia com força, não dava hipótese aos guarda-redes. Os guarda-redes só olhavam, não tinham reação, não podiam ter reação. Mas lá está tal coisa. De muito treino, de muito trabalho. Isto não saiu por acaso, nem as coisas acontecem por acaso. E estamos a falar do Real Madrid no primeiro ano de Luís Figo, com uma grande equipa. Exatamente. O André Cruz foi campeão em 1999-2000, já dissemos, o primeiro título do novo século, não é? Isto fica contigo, senador, isto fica contigo, senador, não se apaga. Depois houve um ano pelo meio que não Foi o Boa aconteceu Vista, nada. Foi o Boa Vista. E depois o Bologna é campeão. ele é o campeão com o Bologna, depois. Campeão, ganha a Taça de Portugal e a Supertaça. E sim, e não só campeão. E acho que o último jogo foi com o Beira-Mar, aqui em Alvalade. Aqui, quer dizer, Exatamente. não foi? Onde Jardel fez mais 2 golos. Fez a soma dos 42. Tu é que te lembras tudo, eu também me lembro. Foi com o Beira-Mar e o Jardel fez os 2 golos. E já na parte final do jogo, acho eu, pelo menos o gol da já vitória. tínhamos sido campeões na semana anterior. Queres ver que Ele já não estava cá. Que o Benfica tinha ganho. Nesse ano, quem ficou em segundo foi Boa Vista. E o Benfica tinha ganho ao Boa Vista. Deixa ver. Isto é o tal do Beira-Mar. É o Beira-Mar. Estavas a falar do Beira-Mar. Estamos a falar do Beira-Mar, claro. Quando o André faz 2 golos neste jogo. É isso. Estava a falar do Beira-Mar porque foi o último jogo do campeonato. Sim. Este é na primeira volta, em Aveiro. Pois, Jesus. também não se mexeu. Lá está. Aquele É tal- era o teu ângulo preferido. Aqui já não Não? Eu não tinha muito ângulo, não. Mas era mais fácil ali. Né? Era mais fácil ali. Não era propenso às cobranças de livre, porque, se eu não me recordo, o relvado estava bem úmido. Então não era. Você pode ver que também não é tão próximo à baliza. Né? Não é, não. Pelo contrário. Não é tão O que eu acho próximo. espantoso, André, é aquilo que, tal e qual a maneira como o Augusto se descreveu, é que esta forma de chutar não dá hipótese ao guarda-redes. Ele fica a olhar. Ele tenta defender com os olhos. Tu estás a ver os golos, repara, do ângulo onde deu os golos ao Real Madrid, ao Beira-Mar, Ao Porto. Mais ou menos é daquele ângulo. Sim. Ele ao Salgueiro já marcou do ângulo diferente. Foi do ângulo oposto. Mas dali era 90% de golos nos pés dele. Aqui já não utilizava a camisola 50, mudou para o número 6. Qual é que era o seu número preferido? Não tinha número, não. Eu queria era estar em campo. Foi 50. Tu nunca estiveste no banco, para não? Não. Na tua carreira nunca estiveste no banco? Não, já tive. Mas vindo de lesão ou por Fiquei opção? ainda com o Bologna no banco. Foi com o Bologna no banco? Não entendi até hoje, mas enfim. Uma opção do Sim, treinador. nessa altura também tinha chegado Philbeb. Quem eram os centrais? Philbeb e Beto. Beati? Philbeb. Aliás, houve uma parte da época em que o André ainda era titular, porque o Beto fez parte da época a jogar defesa direito, não sei se recordam, com o Rui Jorge a defesa esquerda, e depois Philbeb e André Cruz, e depois parte da época também o Beto passou a ser utilizado também como central. Eu vou fazer uma pergunta ao André Cruz. Posso, Fernando? Qual é que foi para ti o melhor parceiro para jogar ao teu lado? Olha, uma boa pergunta. Não, eu tive, por exemplo, eu tive 3 com quem eu me dei muito bem. O Aldair, na seleção brasileira, Que jogou no Benfica jogou no Benfica. e na Roma, não é? A gente se dava muito bem, se entendia perfeitamente. Stefan de Mol, que jogou Porto, Jogou no Porto. que foi internacional belga. Mas estás a falar isso do Standard de Liège, não foi? Standard de Liège. Quando ele chegou no Standard de Liège, claro que chegaram outros jogadores melhores também, né, para a equipe. Então houve a mudança de treinador, o primeiro ano foi muito difícil. Com a chegada do Ari Han, que era um holandês, Sim. me ajudou muito, mas me ajudou muito a chegada do Stefan, porque o Stefan falava muito bem o português também, apesar que eu já falava bem o francês.
Mas é muito melhor falar português, claro. Né? E ele gostava também. Então a gente se deu muito bem, mas muito bem mesmo. E depois o Beto no Sporting. Né? A gente se deu muito bem. Este jogo do Gol Beira-Mar era o parceiro dele, era o Beto. A defesa esquerda jogou o Rodrigo Telho e à direita o Quiroga. Quiroga à direita. Neste último jogo com o Beira-Mar. Isso recordo meu. Bom, amigo André, passaram 16 anos, não é? 2000. Lá. Para ele 14. 2022, para ele 14. Passaram 14. E o meu amigo esteve outra vez e está em Alvalade. Como é que foi esta recepção aqui? Foi muito emocionante. Foi bem legal. A recepção que o clube me deu. Os adeptos também, né, que me aplaudiram, então fiquei realmente muito emocionado, muito honrado com toda essa recepção. Sou sempre muito bem recebido em Portugal, né? Muito mais pelos sportinguistas, mas quando os benfiquistas ou quando eu estou no Porto, o pessoal de lá me reconhece, todo mundo vem me cumprimentar. Quando eles reconhecem, pô, aquele é o André Cruz, então todo mundo vem me cumprimentar e me trata com muito respeito. Isso é muito bacana. Então ver outra vez este estádio cheio e poder conviver com os sportinguistas é outra coisa que vai levar consigo no coração. Não tem dúvida nenhuma. Vai morrer comigo. É muito bacana. Isso é sinal de trabalho bem feito, trabalho bem realizado, né? Que durante os anos, né, de profissão eu sempre me dediquei 100% ao clube que eu joguei. Em todas as vezes eu sempre quis ser o melhor. Eu sempre trabalhei para ser o melhor. Às vezes eu não consegui. Mas quando você trabalha para ser o melhor, mas trabalha mesmo, pelo menos você vai vai conseguir sempre se manter num nível alto. Então, se pegar minha carreira do começo até o final, né, eu acho que o clube, né, que posso considerar menor, mas dentro do país era um ótimo clube, que foi o Standard. Porque dos outros, talvez o Torino, né, mas sempre jogando em alto nível, porque eu sempre sempre trabalhei para ser o melhor. Sim, o que eu acho espantoso, desculpem, mas tenho que dizer isto publicamente, é que eu acho que este homem é de uma modéstia fantástica. Ele está aqui sentado connosco e quase está a pedir desculpa por estar aqui sentado. Não, mas ele sempre foi assim. Ele disse uma coisa aqui que é grande verdade. Ele era uma pessoa muito reservada. Não é uma pessoa muito expansiva, sempre mantendo a calma, mas essa calma fora do relevado era igual ao dentro do relevado. Ele transmitia uma paz e uma calma dentro do campo, em pleno jogo, quando as coisas estavam apertadas para nós. Ele mantinha aquela serenidade, aquela calma, que era transmitida também aos colegas. Por isso é que eu digo que aquele campeonato 99-2000 não é possível estar aqui, mas deve-se muito ao André Cruz. Não é só pelos golos que marcou, pelos livros que marcou, os golos que marcou, é por tudo que ele trouxe. A estabilidade, aquela paz, aquela calma, nos momentos de aperto. Por exemplo, há momentos em que é preciso uma voz ali dentro, em que é preciso alguém que diga alguma coisa, que serene no jogo, que serene nos ânimos. E ele, através da sua personalidade, ele conseguia transmitir isso. Há outros mais expansivos, há outros que, se calhar, picam-se mais de um momento para o outro. Ele mantinha sempre aquele nível, aquela calma. O que ele era como jogador dentro do campo era igual cá fora. Ele sempre foi assim. Não foi uma pessoa expansiva. E isso faz parte da personalidade dele. Ninguém vai mudar aquela personalidade. Não, continua assim. Ele foi aqui no Sporting, certeza que foi nos outros clubes onde passou, acabou a carreira, continuou a ser o mesmo, e aqui é o que vocês estão a ver, é o mesmo. E isto que vocês estão a ver é o que ele era como jogador e como era enquanto homem de balneário e fora do balneário. Ele era isto, é o que está a ser. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi aqui um bocadinho mais o cabelo, o resto não mudou nada. Está igual. André, quando se atinge um plano de evidência como o André atingiu, quando se é um grande jogador de futebol, depois o acabar, o terminar a carreira é complicado, é difícil. Eu não achei tão difícil. Não? Não. É porque eu já vinha preparado para isso? Não sei se eu estava preparado para isso. Eu não me preocupei muito com isso, mas eu sentia, quando eu acho que eu estava no Inter de Porto Alegre, que aí me veio uma lesão
muscular, né? Aí eu fui voltar, na volta eu tive outra lesão muscular e eu também já não estava mais e no Brasil ainda que você joga quarta, domingo, as viagens são longas, então eu já não estava mais com a família, então eu começava a pensar, meus amigos tudo se divertindo, domingo a casa, sábado a casa, e eu tô aqui preso, né, cheio de homem, aí eu falei, eu já não estava, eu me estava motivado, né? Eu me divertia em campo, então se tivesse que treinar e jogar, ótimo, mas aí tinha que viajar, ficar longe da coisa, eu já não queria mais aquilo para mim. E aí quando eu decidi parar, o presidente do Goiás tinha me ligado, porque Exatamente. Um ano antes era para mim ter voltado para a Itália. Não deu errado as coisas, eu acabei ficando no Brasil. Eu fiquei 5 meses sem clube. Eu treinava na minha casa, onde hoje, toda quinta-feira, eu falo que tem a Champions League lá em casa. Então, eu fiquei treinando 5 meses na minha casa. 5 meses. Então eu fazia treinamento para mim, então eu sabia ritmo, eu tinha umas ideias de ritmo, de distâncias, então eu treinava de manhã à tarde, né? Porque eu falei, a hora que aparecer alguma coisa eu preciso estar preparado, e não tem tempo. E foi, o Nelsinho Batista me liga e falou, André, você não quer vir jogar aqui no Goiás? Eu falei, Nelsinho, seu time está em último lugar, não ganha de ninguém. Eu não vou, não. Ele falou, não, mas o meu time é bom. Ele falou, meu time é bom. Sejamos práticos, não é? Você está no último lugar. Mas o Nelsinho me ajudou muito no começo da minha carreira. E eu falei, deixa eu ver, tem um negócio lá na Itália, se der certo lá eu não vou. Mas se não der certo eu vou pro Goiás. Então quando eu fui pro Goiás, eu cheguei e o Goiás estava em último na classificação. Né? E que foi logo, então 5 meses parado, o Nelsinho falou, mas e aí, como é que você tá? Eu falei, não, tô bem. Ele falou, como bem? Quando você tá treinando? Eu falei, não, tô treinando, mas quanto tempo você tá sem jogar assim? Faz mais de 5 meses. Mas você já tá bem assim? Eu falei, não, tô bem, pode confiar que eu tô bem. E eu cheguei então eu assinei o contrato no sábado, voltei para casa, me apresentei na segunda, treinei segunda, terça, viajei com a equipe e joguei na quarta. Joguei na quarta, depois jogamos no domingo, perdemos os 2 jogos e depois o Goiás começou a ganhar. Ganhava sempre de 4-0. Quando jogava lá em Goiânia, ganhava sempre de 4-0. A equipe quase que classificou entre os 8, porque depois ficou fora, acho que por alguns pontos. O Santos classificou em 8º, na época do Robinho, Diego, enfim. E acabou sendo campeão. Né, aí eu me transferi para o Inter. Quando eu quis parar, o presidente me ligou, falou, André, vem para cá, estou precisando de um zagueiro como você, para comandar aqui. Eu falei, Raimundo, eu não quero mais jogar, estou meio cansado. Ele falou, não, vem para cá, vem para cá. Aí eu acabei aceitando o desafio. No meio do ano, houve uma mudança de treinador, eu não me dei bem, aí eu falei, Raimundo, rescinde meu contrato porque eu não quero mais jogar. Não, fica aqui. Eu falei, não quero, rescinde meu contrato, não quero mais jogar futebol. E aí acabei rescindindo meu contrato com o Goiás, né? Eu podia ter ficado lá mais 6 meses recebendo, né? Mas preferi rescindir o contrato e encerrei a carreira. E agora jogar futebol é a quinta-feira? Toda quinta-feira na Champions League lá em casa. Mas é só a segunda. Lá é 35-35, eu só jogo a segunda parte, porque daí eles estão mais cansados. Não dá. Jorge, qual é a pergunta que falta fazer, Jorge? Só dar nota do seguinte, é admirável esta força de vontade. E o André deu aqui 2 exemplos. Estes 5 meses que esteve sem jogar e sem treinar, e depois aquele problema da lesão que teve antes do Campeonato do Mundo, e esta força de vontade, esta capacidade de trabalho, e o Mister se calhar concorda comigo, fazem toda a diferença naquilo que foi o trajeto do André. Pergunta, como é que foi viver em Nápoles e jogar pelo Nápoles? Já falámos aqui do Milão, já falámos do Standard, falta falar um pouco do Nápoles. Como é que foi essa experiência em Nápoles? Às vezes as pessoas me perguntam, se você tivesse que morar em alguma cidade aqui na Europa, em qual delas você gostaria de morar? Então, Lisboa, porque, enfim, Lisboa é Brasil. Né? Você tem um clima maravilhoso, você come muito bem, os vinhos são maravilhosos. Eu falo de Lisboa, mas é Portugal, mas Lisboa pelo clima também, né? Porque aqui o frio é quase nada. Eu falei, a segunda para morar seria Nápoles. Eu me dei muito bem. Caótico. Muito, não, o trânsito caótico na Nápoles, lá, você precisa, agora, né, tem um carrinho pequenininho, você tem que ter que ir lá. Né? Mas Nápoles, pelo clima, pelo ambiente, o sul da Itália ele é mais
puxado para o lado do Brasil. É mais quente, as pessoas são mais calorosas. Às vezes são até invadentes, né? Que elas invadem a sua vida, aquela coisa toda, né? E ainda mais com jogadores de futebol, eles são fanáticos. Então, até teve uma época que eu fui assistir Napoli e San Benetese. Terceira divisão, Napoli tinha falido, então eu fui lá ver um jogo, tinha 35 mil pessoas. Sim, estamos a falar de um estádio São Paulo, é um estádio fantástico mítico, e é um ambiente, é um estádio mítico e é um ambiente brutal. É incrível, os napolitanos são incríveis. E eu me dei muito bem, eu fui muito bem lá também, né? Apesar da equipe nossa ser muito modesta, mas o trabalho foi muito bem feito, né? Então seria Lisboa, pela língua, pelas pessoas, pelo clima, pelo que eu representei ao Sporting. Então Lisboa seria a primeira, a segunda seria Nápoles. Agora, se fosse para trabalhar, seria Lisboa pelo clima, por tudo aquilo que eu já falei, e Milão. Quando é que vocês, aqui já falando de 99-2000, que foi o título mais marcante, quando é que vocês sentiram internamente que era possível sermos campeões? Foi no jogo com o Porto, já tinham sentido antes? Como é que foi esta cavalgada para o título? Não, quer dizer, isto, como eu já disse, a equipa não estava muito confiante, ainda onde o André Cruz estava no Sporting, a equipa não estava muito confiante porque estava em perda e foi por isso que provavelmente trocaram de treinador. Se as coisas estivessem bem, não tinham trocado de treinador, não é? Depois o Sporting teve a mudança da administração da SAD, houve aí também uma mudança, houve muitas mudanças em pouco tempo. Depois houve ali um momento em que o Sporting vai ao Estádio das Antas na altura e perde 3-0. A equipa fica um bocado longe do primeiro lugar, mas depois a equipa começou a recuperar e quando vem o André Cruz, o Bruno Penza e o César Prates, já estamos numa fase em que estamos num processo de crescimento. Não é só de crescimento, de ganhar. Nós tivemos 23 jogos sem perder. Só perdemos o Estádio da Luz com o gol de Sabri do Livre. Podíamos ter sido campeões nesses jogos se tivéssemos. Empatámos em casa, empatámos com o Alverca, empatámos com o Gil Vicente,